1 João capítulo de número 1 e 2 versículos do capítulo de número 2. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos-nos a nós e praticamente também mentimos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica pela misericórdia de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, de toda a humanidade. Epístola Universal do Evangelista João, primeira epístola, capítulo 1 e capítulo de número 2. Família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que vem através do sobrenatural, a paz do Senhor, aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Hoje é dia 25 de agosto, sexta-feira. Sexta-feira de oração, jejum, de estarmos debaixo da tenda do Altíssimo, para sermos impactados através do sobrenatural, para nos proteger contra as astutas ciladas do diabo. O programa que está chegando em seu celular, em seu notebook, em seu aparelho de televisão conectado, é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Show da Bênção, é a Voz da Profecia, por que não dizer, é a Universidade da Fé. Da Bahia, bairro da Barra, em Salvador, para todo o Brasil, a maior cadeia de preces do rádio brasileiro. Estamos cobrindo todos os continentes por 7 emissoras conectadas com a internet. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Rádio Cultura da Bahia, rádios comerciais.
estamos pela ID em Sinai, estamos pela rede Dias Dávila, com várias emissoras. Estamos pela rádio A Voz da Bênção, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos nas ondas poderosas do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Mateus Suzarte já chegou para estar conosco. Seja bem-vindo, Mateus. Carmen Costa também. Falo aqui de Santo Amaro, Igreja Mãe. Amém. Seja bem-vindo, Mateus. Soraya já está ali colocando também a sintonia da Rádio da Bênção, A Voz da Bênção, que está em cadeia conosco, retransmitindo todos os dias programas e cultos. Maria Garcia também já chegou. É uma família linda de Rebecas, de príncipes, de canelas de fogo, que formam o grande e poderoso círculo de oração. São vasos de ouro que Deus colocou para nos participar, para divulgar, para contribuir, enfim. Deus marca pessoas para estarem ao nosso lado, na visão, na fé, pessoas que amam o que nós amamos, porque nós amamos o que Jesus amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós amamos o que Ele pôs em nós também para amar. Almas. Como diz, eu quero almas. Uns buscam outras coisas, mas felizes são aqueles que buscam evangelizar as almas, levando as boas notícias do santo e poderoso Evangelho. Meu abraço à grande família espírita que me acompanha, a família evangélica, a família católica conservadora. Deus abençoe o carismática também. Deus abençoe todos os livres pensadores. Deus abençoe todo o grupo de ciganos aí na Espanha, em Portugal, que estão em sintonia conosco. Deus abençoe todos vocês aí em Lima, no Peru. Ontem um senhor me dizia, lembra de nós, pastor Daniel, aqui em Lima, capital do Peru, aqui também tem gente de Deus. Que bom, hein? Deus abençoe o povo peruano. Eu nunca tinha recebido telefonemas de alguém de Lima, Peru. Meu abraço ao povo do Peru, da Guatemala, do Panamá, do Equador, da Venezuela também, que estão em sintonia conosco, mas aí de Lima, no Peru. Meu abraço e as nossas coberturas espirituais ao povo de língua espanhola, aos castelhanos, a todo o povo lindo que em parte entende o que eu prego, porque o português é compreendido pelos espanhóis, pelos italianos. O idioma é quase o mesmo, pouca diferença. Meu abraço a todo o povo que nos acompanha aí na América Central, no Caribe, aí nos Estados Unidos, muitos brasileiros me acompanhando e pessoas de língua espanhola também. Deus os abençoe nesta linda e profética sexta-feira. A bênção vai aqui da Bahia para todo o Brasil e todos os continentes. Deus abençoe dizimistas e ofertantes que entendem o que eu transmito e que amam o que eu amo e que vê como eu vejo a obra de Deus em expansão na terra ou em extensão também na terra. Deus abençoe
dizimistas e ofertantes, que têm me enviado Pix, que têm enviado dízimos, ofertas, têm ido à catedral entregar em minhas mãos, ofertas Isaac, oferta sincera e de alma. Deus abençoe vocês que me patrocinam para fazer esta obra linda para o reino dos céus. Deus abençoe pessoas de muitas nacionalidades e de outras práticas de fé que têm contribuído com a pregação do Evangelho para anunciar o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Soraya está colocando ali já o número do Pix para vocês contribuírem. Claudete Aparecida da Silva já chegou. Carmena Costa, Deus te abençoe, Carmena, seus filhos e toda a sua bela família. Sidney Santos também. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Bom dia, Espírito Santo. Tá bem? Hoje é sexta-feira. O sinônimo de sexta-feira para nós é jejum, oração e quebra de maldições. Só uma igreja ou ministério que crê e que tem a unção do sobrenatural pode quebrar maldições herdadas, mandadas ou adquiridas. É um campo que muitos não compreendem, mas porque Deus me fez compreender para ajudar a milhares de pessoas na Bahia e por este Brasil afora. Maldição herdada existe e é terrível na área da família, financeira, vícios, saúde, que vem às vezes dos tataravós. Às vezes você não foi culpado, mas os seus tataravós foram. Derramamento de sangue, invasão, estrupo, pacto com a maldita feitiçaria, idolatria, e os Exus hoje vingam de você, porque alguém da família ficou devendo, e nós não podemos dever nada a ninguém, nem no campo físico e nem no campo espiritual. Às vezes você carrega uma carga de vício, de doença hereditária, de depressão, de loucura, de suicídio. Coisas que vieram da ignorância dos nossos tataravós lá do passado. Pactos e aliança com as trevas. Entende o que eu falo? Mas Jesus deu a receita. Ele quem deu a receita. Esta casta de demônios, plural, só sai através de uma receita: oração, jejum e a santa unção com óleo precioso. Maldição herdada. Os próprios médicos, quando a pessoa vai consultar, eles fazem perguntas sobre a família, sobre a árvore genealógica, e eles dão um diagnóstico se é hereditário aquele mal ou se não é. Até a medicina entende de hereditariedade. Maldição adquirida é a pior que existe. Por que, missionário? Porque às vezes você pegou brasas alheia, pessoas excomungadas, amaldiçoadas, e colocou no seu grupo de amizade ou família
E depois que aquele sujeito entrou em sua casa, ou aquela mulher, tudo se desandou, porque você trouxe as trevas para dentro da sua família. Ou fez aliança com quem não devia. Maldição herdada, adquirida. Ainda tem a maldição mandada. Tem maldição que é pior que o câncer. Ele sai de um lugar e outro do outro, porque pessoa dá legalidade para o mal. É isso aí, Rogério. A maldição adquirida. Jesus falou que o demônio sai da pessoa e de vez em quando vai lá visitar, e quando acha a casa varrida e enfeitada, volta e traz mais 7 espíritos piores. A maldição mandada é aquela obra de vodú, de magia, de quimbanda, ou de umbanda, ou de feitiçaria, ou de reza ao contrário, ou de benzimento, ou de palavras negativas. A receita é esta receita: oração e jejum. Se o ministério não crê no sobrenatural, não há operação. Por que não há missionário? Vou lhe explicar. Porque esta batalha é espiritual. E o ministério, pastor que não crê no sobrenatural, ele não tem autoridade para ministrar nesta área. Ouviu o que eu falei? Isto é coisa para quem crê e entende o mundo espiritual para ministrar a quebra de maldições. Muitos pregam por aí hoje a quebra de maldições. Outros até querem ministrar nesta área, mas não tem o jejum, nem a oração, e nem a visão espiritual, e nem o amor pelas almas que precisa ter o tempero que é chamado amor ágape. Deus me trouxe para a Bahia há 45 anos e me colocou no centro da cidade da primeira capital do Brasil para ministrar quebra de maldições. Eu entendo este trabalho de libertação, maldição de solidão, maldição de andar só, de viver só, de dormir só, maldição de depressão, de loucura na família, de dívidas, maldição de prisão na mão de agiota, de não parar com nada na vida, maldição de enfermidades, de vícios, que começou com uma pequena dose de cachaça ou de vinho ou um copo de cerveja, dando legalidade aos espíritos do mal. Maldição que começou com uma tragada de cigarro ou um cachimbo ou um charuto, e hoje a família é contaminada pela maconha, pela cocaína, pelo crack, porque o diabo, ele é evolutivo. Conforme as coisas vão evoluindo, Satanás também evolui as suas armas malignas para matar, roubar e destruir. O diabo que trabalhava no século I, ele evoluiu, misericórdia.
Lucifer tem poder, mas diante daqueles que têm autoridade, ele perde, porque quem governa não é ele, é Deus, o onipotente. Quando Deus o expulsou do céu, ele veio para a terra e invadiu com poder. O poder do diabo só não evolui para quem está coberto com a autoridade espiritual sincera. Está entendendo, Renê? O diabo tem poder. Ele só não tem poder contra os servos de Deus que têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Para nós, o povo de Deus, o diabo é um gato piolento e rabugento. A gente bate palma, joga água, ele se pirulita. Mas para quem não tem autoridade de Deus, ele é leão. Ele devora famílias, empresas, casamentos, moral. Ele destrói juventude, ele mata, ele rouba e ele destrói. O diabo tem poder? Tem! Mas o poder que está sobre nós é a autoridade. E a autoridade, por isso que Jesus falou, eu vos dou autoridade para pisar toda a força do inimigo. E em outra passagem ele diz serpentes e escorpiões. É uma batalha, o apóstolo Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo, os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, infelizmente, até nos lugares celestiais. Então eu tenho que estar vestido, revestido de poder e de autoridade. Autoridade é aquela que Deus nos dá e que não há nenhum bloqueio. Como você prega dízimo e não é dizimista? Não tem autoridade. Como você expulsa demônio e faz a vontade dele? Não tem autoridade. Para mim ter autoridade, eu tenho que me revestir para este combate. Está entendendo, Dulcevane? Nilma Cis, meu amigo Cecil Aquático, que está me ouvindo na África Central, em Gana. Deus abençoe o povo de Gana, África. Deus está abençoando a África. Então, saibam de uma coisa. O inimigo tem poder para quem não tem autoridade. Sabiam? Eu vou falar um assunto muito sério, aqui agora. Que o diabo tem castrado, missionário? Muitos pastores estão castrados diante do altar. Acabe foi escolhido por Deus, mas Jezabel castrou Acabe, tirou a força e a autoridade de Acabe. Quando Acabe chegava em casa, ele tinha que prestar relatório à mulher. Olha que cara fraco, rapaz. Dalila castrou a autoridade de Sansão por um grande período de tempo.
castração espiritual. Eu não estou falando de arrancar os órgãos reprodutor masculino, testículo, pênis, não. Eu estou falando de pastor castrado, que não produz mais nada, que tem que prestar conta à psicologia, às vezes castrado pela psicologia no altar, não tem mais unção, não tem mais autoridade, não tem mais a língua de fogo. É um pastor castrado no altar, ou uma pastora castrada. Tem pastor que não pode falar certos assuntos na igreja, que os membros da igreja vão embora. Então é um pastor castrado, capado, só fica engordando igual porco. Que é isso, missionário? É isso mesmo que você está ouvindo. Só quer a cadeira de Moisés, aí fica sentadão lá engordando, mas não tem o cajado, não tem a autoridade. Tem poder, mas não tem autoridade, cobertura espiritual. Os altares hoje estão lotados de pastor castrado, que não produz mais nada, nem para o reino de Deus, e às vezes nem mesmo para ele, nem para a família, porque é uma pessoa sem potência espiritual. Por isso que o diabo tem ganhado campo. Haverá agora nos Estados Unidos da América do Norte o maior encontro de bruxos do mundo. Como houve aqui no Brasil, na Avenida Paulista, a maior avenida do Brasil em sentido comercial, de onde saem todas as negociações financeiras do nosso país, o maior encontro de feiticeiros do Brasil. 400 mil feiticeiros adorando os Exus e dizendo: eu quero o diabo, publicamente. Por quê? Porque os pastores estão castrados pela política, pela psicologia, pela sociologia, pela ganância, pela avareza, por não poder pregar certas mensagens diante do altar, porque é o rebanho que manda nele, não é ele que é o anjo da igreja. Pastores castrados, inférteis, que não produz mais nada, só tem a cadeira de Moisés e querem a cadeira para a posição de status, mas não tem o cajado que abre o mar vermelho e que faz as serpentes de Faraó recuar. Por isso que a letra mata. Eu não sou contra ninguém estudar, eu sou a favor do conhecimento acadêmico. Mas a letra não pode me dominar, não pode matar a língua de fogo. O lado espiritual tem que ser primeiro do que o lado acadêmico. Pastores castrados, homens castrados, não têm autoridade, porque quem manda às vezes é Jezabel, o mesmo espírito que estava na mulher de Acabe. Vê se Jezabel castrou Elias. A banana pro cão, rapaz. Elias fez o que tinha que fazer, matou 950 profetas de Baal de Assé. Jezabel procurou Elias. Elias descansou. O anjo do Senhor cuidou de Elias, porque ele era fiel. Ele foi fiel na sua atitude de fé. Pastores castrados no altar. Por isso que o diabo tem ganhado campo, matando, roubando e destruindo.
Quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Mas missionário Daniel de Oliveira, há jeito para recuperar esta castração? É só voltar ao primeiro amor e dizer: perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim. Eu quero ser fértil, produtivo e ser o cabeça da igreja como o Senhor é. Por isso que a obra do mal está crescendo diante dos nossos olhos. Pastor quer ser deputado para receber o abraço de doutor deputado, quer ser senador. Não. Não, o altar é mais importante do que a cadeira de deputado, ou de senador, ou de governador, ou de prefeito, ou de vice-prefeito. É campo espiritual, é chamado, é vocação. Pastores castrados pela política, pela psicologia, sociologia, e não prega mais como a Bíblia manda pregar. Não prega mais, não ministra mais cura, nem libertação. Não mexe mais com o ninho do cão, porque senão vai lhe gerar prejuízo e vergonha. Mas eu sou livre para pregar, eu sou livre para expulsar demônios, eu sou livre para implantar o reino. Eu não tenho compromisso com o diabo, eu não tenho compromisso com partido político. Eu já sou eleito. Então, atentai. Jezabel castrou Acabe. Ouviu o que eu falei? O dinheiro castrou Judas. O dinheiro castrou Balaão. Tirou a autoridade dele. Dalila castrou e tirou a autoridade de Sansão. Ele voltou a ser produtivo na hora da morte. E a Bíblia diz que ele matou mais na morte do que em todo o seu ministério. Será que vocês entendem o que eu prego? Muitas pastoras castradas pela vaidade, pela ganância também. Pastores, vigia, viu? A missão do diabo é matar, roubar e destruir. E ele não vem de vez, ele entra calçado com sapatinhos de algodão. Muitos não entendem nem o que eu estou pregando, porque o nível aqui é comunicação espiritual. Está entendendo, pastor Wilson, pastor Marcos Sebastião? Muitos pastores castrados, os testículos espirituais arrancados. A Bíblia fala que o sacerdote, uma coisa com a outra, o sacerdote não podia ter testículos quebrados. Enfermidade. Ali representa que o pastor, o sacerdote, tem que ser produtivo. Do campo espiritual que eu estou falando. Aí vem o diabo, tira a autoridade dele, a unção dele, usa sempre alguém que está perto. Jesus advertiu-nos, dizendo: o maior inimigo do homem são os de dentro de sua casa. E às vezes a castração vem por parte da mulher, dos filhos. Por isso que temos que vigiar e orar e ser o cabeça, o anjo, o sacerdote. Está entendendo, Maria Garcia? O diabo castra as pessoas para não produzir. Foi dizimista, mas não é mais. Orava e jejuava, não ora nem jejua mais.
porque a letra o castrou, tirou a fertilidade espiritual. Por isso que Deus, o meu Deus, que me chamou do ventre da minha mãe, me trouxe para a Bahia e me deu a oportunidade de estar aqui pregando para todos os continentes, fazendo de mim uma voz profética para muita gente que precisa viver novamente. Jesus falou para os seus apóstolos: ressuscitai mortos. Capítulo 10 de Mateus, da casa de Israel. Jesus falou: não vai a caminho de pecadores e nem a samaritanos. Vá à casa de Israel. Sara a casa de Israel. Cura os enfermos da casa de Israel. Levanta os paralíticos da casa de Israel. É curado para curar. É salvo para salvar. É liberto para libertar. Ressuscita os mortos da casa de Israel. Cura os leprosos da casa de Israel. Para que a casa de Israel cresça. Para que haja fertilidade espiritual. Para que a casa de Israel não esteja preocupada com a cadeira de Moisés, mas tenha o cajado que abre o mar vermelho e mostra os sinais diante de Faraó. Será que vocês entendem, Angelita, Renê, Joel, o que eu estou falando? Por isso que eu falo com vocês com muito temor e tremor. Ajuda-me a estar aqui. Para curar os castrados, para ressuscitar mortos, curar leprosos da casa de Israel. Qual tipo de lepra, missionário? Todas as lepras contagiosas. Me ajudem a estar aqui. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Seja R$5, R$10, R$50, R$100, ou uma oferta Isaac, R$1.000, agora no mês de setembro. Estou entendendo, meu bispo. Amém, Edneide. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Ame o que eu amo, ama o que Jesus amava, almas, obra de Deus, passando a mensagem para que as pessoas levante e ande no campo espiritual pela porta e pelo caminho e pelas proteínas de Deus, que é o cálice sagrado e o corpo sagrado do Senhor. O mundo jaz no maligno. O governo do mundo está no maligno. Está havendo um sacudimento no mundo científico, geográfico, nas nações, guerra, vendavais, tragédias, incêndios, como está tendo incêndios violentos ultimamente, mas está em Joel, capítulo 2. Fogo, sangue, colunas de fumaça, incêndios, tragédias, poluições, guerras, vingança, ódio, drogas. Está havendo um sacudimento, e quando Deus sacode, é para a igreja despertar, para pregar a verdadeira palavra. Você não pode pregar, porque tem outros compromissos. Ajuda-me a estar aqui. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Mande uma oferta Isaac. É aquela que dói. É aquela que mexe com a sua economia, com a sua poupança. É aquela que mexe com as suas finanças. E
prega o evangelho, evangeliza. Nesta semana, não me lembro se foi terça-feira ou se foi segunda-feira, eu acordei e a voz do Espírito falando comigo, evangeliza, evangeliza, evangeliza. E eu não dormi mais, era uma hora da madrugada. Evangeliza, evangeliza, evangeliza. Desde os meus 13 anos que eu evangelizo. Mas o Espírito falando, evangeliza, evangeliza, evangeliza. Me ajude a evangelizar. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Uma oferta Isaac, aquela que dói. Lembra da viúva de Serepta? Ela ofereceu uma oferta Isaac. O último punhado de farinha e o último azeite. Nem o filho sabia que ela ia levar ao pastor e depois morrer, mas cumpriu-se a profecia. Lembram de Abraão? Ofereceu o filho Isaque. Nem Sara sabia o segredo entre Abraão e Deus. Lembram de Ana, a mulher de Elcana? Nem Elcana sabia que Ana tinha feito voto. Oferecer o filho da velhice, da vitória, para ser obreiro lá em Siló, para servir ao pastor Eli. Lembram de Jeová? Deus ofereceu o unigênito filho por nós. Oferta Isaac é aquela que dói. Se o Espírito Santo te pedir uma oferta Isaac, é porque ele quer realizar em sua vida uma obra sobrenatural. Não é pelo valor, é pela obediência à visão celestial do sobrenatural. Ajuda-me a continuar aqui, pregando o evangelho do reino para todos os continentes. Fiquei feliz ontem em receber um telefonema de Lima, no Peru. Alguém dizendo, continue pregando, pastor Daniel. Pregue o evangelho. Eu não sou um pastor castrado, espiritualmente falando. Como Elias não foi, como Paulo não foi, como Pedro também não. Eu tenho que ser produtivo, porque tenho um ministério a cumprir, uma vocação a realizar. Pregue o evangelho. Seja uma verdadeira ovelha produtiva, um verdadeiro servo de Deus. Tá bem? A matéria um dia volta para a matéria, mas o espírito volta a Deus e ouvirá, vinde, benditos do meu Pai. Deus os abençoe. Entenda o que eu entendo. Ame o que eu amo, porque esta obra não é do homem. Quem está falando aqui é o evangelista Daniel, na direção do professor, meu amigo, o Espírito Santo, porque esta obra, Josélia, é diferente, é sobrenatural, ela é santa. Canta! Bom dia, E Espírito canta Santo. lebale, xiriande, canta lebais. Ele canta lebale, xuriande, cais. Ti, camais. E bachariande, cais. Teu é o poder, o reino e a glória. Teu é o poder, o reino e a glória. Teu é o poder, o reino e a glória. E canta lebale, xiriande, lessariande, cai. Oh Deus, abençoa as nações que estão me ouvindo neste dia.
Esta obra é santa, santa, santa. Ai, te andele fale mais. Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus os abençoe. Teu é o poder, o reino e a glória. Sabe quem foi que falou esta frase? Jesus. Reconhecendo o poder do Pai, a autoridade do Pai, o reino dele na terra através da igreja, da noiva. Ele deu a cópia da chave para a noiva. E a glória, o brilho aqui e o brilho mais forte na eternidade. Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Já são 5h50. Mande para mim o seu pedido de oração, o número de sua casa, o seu sobrenome, o número do processo, para nós colocarmos no livro poderoso dos anjos. Tá bem? Olha o número deste celular: 71-99-711-78-81. Mande agora, se você crer na oração dos santos, no jejum por você. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Eu tenho hoje, sexta-feira, mais de 8.000 pessoas consagrando suas vidas em seu favor. Viu, Josélia? Viu, Rita? Mande agora seu pedido de oração para este celular. É o celular da voz da profecia. Pessoas aqui já dizendo para mim amém, amém. Amanda ontem fez aniversário, está dizendo amém, amém. Que é isso aqui, rapaz? Oxe, aleluia. Deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Salmo 3. Obrigado, meu Jesus. Te amo. Amém. Isto aí. Pode mandar para mim seu pedido, que será escrito no livro dos anjos. A paz do Senhor. Rogo orações pela saúde física, mental, espiritual do meu pai Eduardo. Estaremos orando e colocando o nome dele, sim, no livro dos anjos. O programa que está chegando em seu rádio, em seu notebook, em seu celular, é o Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para o Brasil, na voz do evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Coloca aí agora o copo com água para ser consagrado. Creia no sobrenatural. Coloque também um pouquinho do azeite para você usar como marca de território e renovação espiritual. Coloque aí agora todos os papéis e documentos que você queira pôr diante do receptor, caixas com medicamento, tubos de tomada, que mais? Ferramentas de trabalho, escova de cabelo, fronha do travesseiro, aliança quebrada, amassada, suja, números de processos. Forma dentro da sua casa o altar da fé que remove montanhas, porque aqui quem fala com vocês é a voz do sobrenatural. Ouviram o que eu falei? Ontem pessoas ligaram de todo o Brasil
Sônia Nicola Colato, ore por mim e minha família. Ouça este programa, viu, Sônia? Desde o começo. Do Celi Franchini, Ângela Bispo, Vânia Adam. É Vânia Adam. Ouça este programa, viu, Vânia? Desde o começo. Tem uma mensagem para você oculta. Na hora que tocar em você, você vai falar: Deus falou comigo. A Elcio Filho ligou pedindo oração. A Dilson Santos, Ariane Vitória, Catarina dos Santos Ribeiro, gente de todo o Brasil. Daiane Reis, Daniela da Cruz, Dionesto, Edivaldina Barros, Elza Marques, Erondina Almeida, Eurides Lima, Everton Luiz Barreto, Fabiana das Neves, Fabrício Costa, Frank Bispo, Edneide Arruda. Esse programa é uma bênção de Deus. Por isso que eu estou aqui. Ivan Aguiar, Ivete Pitanga, Joana da Conceição, Leda Maria Ferreira Santos, Letícia Valéria, Lúcia de Jesus, Manuel Noelson, Maria do Carmo Reis, Marina Souza Ribeiro. Ore por mim e minha casa, tá bem do Celi. Nayara e família, Neuto Castro, Paulo Davi, Roberto Carlos Braga, Rosália Ferreira, Rosimeire, Sônia da Conceição, Valdecidos Santos, Viviane Menezes e vários outros nomes de pessoas pedindo oração, jejum e o nome no livro dos anjos. Carmen, também peço oração por minha irmã que está com câncer de mama. Margarida Ribeiro Souza, misericórdia, Jesus cura câncer. Vou estar orando por ela. Olha, hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho, já são 5h54, eu estarei na Catedral da Bênção. Talvez você possa me perguntar aonde fica. Largo das Sete Portas, 446, no coração de Salvador. Hoje é dia da quebra das maldições. Se você entende o que eu prego e crê na mensagem, vem estar conosco. Só a igreja que tem a revelação é que pode ministrar o sobrenatural. Alguém enviando ali uma oferta, um Pix, Deus abençoe. Tem pastores que falam do sobrenatural, mas não vivem o sobrenatural. Que pregam sobre quebra de maldições, mas não tem autoridade. Tem até poder, mas não tem autoridade. Porque não pratica o que a Bíblia determina. Aí é em vão esta ministração. Tem que ter poder e autoridade para ministrar tal assunto. Então, hoje é dia da quebra das maldições na catedral, porque é a catedral do sobrenatural. Tem uma diferença muito grande. Aqui não é pastor castrado, não. Aqui é ligação direta com o Pai, através da visão espiritual. Então, aqui não é Acabe, não. Aqui é Elias, viu? Hoje é um dia poderoso na Catedral da Bênção. Queria ir aí um dia na Bahia conhecer a Igreja Bispo Daniel. Deus há de preparar tudo, viu? No tempo de Deus. Então, hoje é dia da quebra das maldições. 6 cultos. 3 na Catedral e 3 na sede Lima e Silva 116. Domingo, estudo da Bíblia, Palavra de Deus. E atenção, Bahia. Preste atenção. Deus me deu a revelação para o mês de setembro, quando eu orava no dia 29, lá na Internacional,
convenção da nossa igreja em Brasília. Deus mandou eu consagrar setembro com a bênção do Salmo 23. É um salmo muito lido, conhecido, recitado, cantado por todas as nações. Salmo 23, o salmo que Davi fez antes de ser rei. É o salmo do pasto verdejante, água tranquila, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Se vier o vale da sombra da morte, nós atravessaremos e encontraremos o oásis. E eu já mandei fazer e já chegaram, pelas mãos de um pastor amigo, 3.000 pulseiras verde com o versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E atenção, porque eu vou distribuir no dia 3 de setembro na Catedral estas pulseiras gratuitamente na visão espiritual. Se você crê como eu creio, venha tomar posse desta bênção de prosperidade em todas as áreas. É de graça a pulseira. Para você ter no pulso esquerdo e dar um murro na cara da miséria, na cara do funeral, na cara da pobreza, da derrota, da depressão. Você vai dar um murro na cara do fracasso. Fracasso tem cara, miséria tem cara, pobreza tem cara, funeral tem cara. E que caras, hein? A nossa cara tem que ser de 9:15, sorrindo na presença de Deus, tendo paz com Deus, tendo shalom. Então venham pegar gratuitamente, seja você evangélico, espírita, católico, de qualquer denominação. Dia 3 pela manhã, na Catedral, a distribuição da pulseira da prosperidade da revelação, que eu vou passar no culto, dando as 13 promessas do Salmo 23, que vai cumprir. E este final de ano será o melhor final de ano da sua vida. Creia no que eu estou dizendo. Deus vai abrir porta onde não tem. Deus vai colocar caminho no ermo. Prepare, povo de Deus, para o dia 3 agora. É deste domingo a 8. Domingo é 27. É deste domingo a 8. E dia 10 na sede. Eu só mandei confeccionar em Belo Horizonte 3.000 pulseiras, porque são 3.000 pessoas que vão ser marcadas com o sobrenatural da prosperidade para o fim de ano. Vem estar conosco. Seja membro, seja visitante. Quem estiver na Catedral dia 3 e na sede dia 10, vai receber as 13 revelações do Salmo, a palavra revelada e a pulseira para dar um murro na cara da pobreza, da miséria e de todas as caras feias e ruins, do funeral, da lágrima, da depressão. Essa cara redonda de depressão vai sair da sua face, e a sua face será como a face feliz de Jesus ressuscitado. Setembro, um mês poderoso. E atenção, porque outubro nós estaremos distribuindo, outubro, o Talit, uma outra revelação poderosa. 5.000 pessoas vão apoderar da revelação do Talit. Primeiro pastor no Brasil que manda fazer Talit segundo a revelação, só podia ser eu mesmo, porque em minha árvore genealógica, meu bisavô era judeu, só podia ser eu mesmo. Então eu posso falar do Talit, posso falar Shalom com o maior bocão, porque meu bisavô era judeu, Joaquim Jacob. Então prepare,
porque a bênção para este fim de ano já está determinada. Em setembro agora nós vamos ter o Congresso das Mulheres de Deus, o Congresso das Notáveis. Quem nunca notou as servas do Senhor vai notar, porque é o Congresso das Notáveis. Eu não lembro bem aqui a data, se é 23 ou 24, ou se é 24 e 25. Alguém que saiba aí, coloca aí para mim. Tá bem? Esta é a casa da bênção, a catedral da bênção, a igreja do sobrenatural. Amália Vieira já está ali conosco. Marisa Salles, Amália é uma notável. O Espírito de Deus tem ungido ela para ser uma notável. Quem mais? Roque Alberto, você é um notável. A Bíblia fala de você em 1 Coríntios, capítulo 1. 23 e 24, Rita está colocando ali, o Congresso das Notáveis. Não é das mulheres de Deus, é mais do que isso, viu? Não é um congresso normal, é anormal para o bem. É um congresso poderoso com a pastora Marinalva e a nossa equipe de notáveis. Aí o capeta se urina de raiva, porque aqui não tem ninguém castrado. Aqui é um povo produtivo para o reino do céu. Aqui é poder, honra e glória. Reino e glória. Aqui é Shalom do legítimo. Abra sua Bíblia. 6 e 6. Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo de número 1. Versículo a partir do versículo 7. 1 João, epístola, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: se andarmos na luz, você anda nas luzes ou nas trevas? Não é lâmpada LED, não, nem lampião, nem lamparina, nem luz do sol, nem da lua. É a luz de Deus brilhando dentro de nós. O mundo está nas trevas, mas o povo de Deus tem que estar na luz. Sabe aonde pisa, aonde entra e o momento de sair. O povo iluminado é diferente. Ele tem brilho no rosto, nos olhos. Ele parece com Jesus, que é a luz do mundo. Se andarmos na luz como ele na luz está, olha como diz, temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão com a irmã, com o irmão, você não é da luz, é das trevas. Você tem o espírito mau que ele ou ela tem, o espírito da fofoca, da confusão, da acusação, da inveja. O que eu tenho, isto eu te dou, falou Pedro e João. Eles tinham Jesus, eles tinham a luz, eles tinham Deus. Então eles deram ao paralítico da Porta Formosa Deus. E ele levantou e andou. Se você tem raiva, tem ódio, quer descarregar em alguém, é porque você não está na luz. Os iluminados são iluminados. E se faltar o combustível, como diz a mensagem que eu preguei esta semana, acenda a lâmpada, varre a casa e procura até achar o que foi que você perdeu dentro de casa ou em outros locais.
Nós temos que ser luz porque o mundo jaz nas trevas, o mundo espiritual. Somos nós que temos que fazer a diferença neste mundo de orgia, de tanto terror. Deus está sacudindo rios, mares, continentes e nações. O sacudir tem que gerar avivamento na igreja, para a igreja se despertar. Deus às vezes sacode, que é para ajustar. Será que vocês entendem? Às vezes Deus deu um sacudimento em você, para você se alinhar, viu? Lembram de Nínive? Deus sacudiu Nínive e Nínive entrou pela porta. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus sacudiu Sodoma e Gomorra, não entraram pela porta, receberam fogo e enxofre. Quando Deus dá o sacudimento, é para a gente antenar e dizer: perdoa-me e ajuda-me. Está entendendo, Hércules? Nildete, Soraya, estão entendendo? Às vezes vem o sacudimento para haver um ajustamento. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão com alguém, é porque o espírito mau que está naquele alguém também está em você. Misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que a pessoa tem que aceitar Jesus, participar do corpo e do sangue pela Santa Ceia e viver uma vida de vigilância, de oração, de prudência. Tá bem? O sangue de Jesus nos purifica. De que, missionário? De todo pecado, falha, momento de fraqueza. A Idil Monteiro já chegou para estar conosco, Cipriana de Melo. Cipriana é uma mulher produtiva. O diabo já quis castrar ela, mas não pôde, porque ela é serva de Deus. Ouça este programa desde o começo, viu, Cipriana? Que é para você entender o que o Espírito falou hoje com a congregação do Bom Dia Espírito Santo, que está espalhado pelo mundo todo. Agora vejam o versículo de número 8. Já são 6 e 12. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Pecado que vieram dos nossos pais, Adão e Eva. Por isso que nós temos a marca. Por isso que temos que estar antenado, pedindo misericórdia na igreja, bebendo o sangue do Cordeiro, o corpo do Cordeiro, e mantendo firme na luz e lutando para permanecermos na luz. E às vezes Deus permite um sacudimento para vir um despertamento. Deus está sacudindo a terra e virá sobre a terra um grande avivamento generalizado. E eu estou aqui para trabalhar neste avivamento. É assim que eu creio, que eu falo, e que o Espírito Santo me usa no sobrenatural. Está entendendo, genuíno? Agora veja o versículo 9. Isso aqui é forte, rapaz. Se confessarmos os nossos pecados. Confessar a quem? A quem é de direito. Pecou contra Deus? Confessa a Deus. Pecou contra a esposa, o marido? Pecou contra a sociedade? Pecou contra alguém? Abrace, confesse. Peça perdão e misericórdia. Ouviu? A quem é de direito.
Se você peca contra o marido, tem que pedir perdão ao marido, confessar a ele tintim por tintim. Pecou contra a esposa, a mesma coisa. Pecou contra o pai e a mãe, peça perdão. Ah, mas eu peço perdão a Deus. Tem que pedir perdão a Deus e também a quem você defraudou. A quem você fez chorar, viu? A quem você falsificou papéis e documentos e prejudicou. A quem você caluniou lá no emprego. Vá lá e peça perdão. Sua ex-colega de trabalho, de faculdade, sua chefe, sua gerente. Às vezes você fez ela perder o emprego por causa da sua ganância ou da sua sensualidade satânica. Vai lá, confesse a ela, viu? Ah, mas é difícil, é melhor você ficar vermelho aqui do que ficar vermelho no fogo do inferno. A Bíblia diz vigiai. Não vigiou? Caiu em laço? Volta lá. Pastor que peca contra o ministério tem que pedir perdão a quem é de direito. Peca contra a esposa, pedir perdão a ela. Peca contra o esposo, a mesma coisa. E a Deus também. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje Ele é advogado. Se Ele vier como juiz, aí você está lascado. Ele nos purifica de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. E a palavra não está em nós. Todos nós estamos sujeitos, mas sempre há uma oportunidade e uma brecha. Agora veja o capítulo 2 de 1 João, versículo 1. Olha o que foi que um apóstolo de 96 anos escreveu. Ele era o próprio amor de Deus para orientar a igreja primitiva. João escreveu, o apóstolo João, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus, na intimidade entre irmão e entre servo e senhor. Olha o que foi que ele escreveu, meus filhinhos, olha o amor deste pastor amado. Quando chegar lá no céu, eu quero dar um abraço em João, em Pedro, em Paulo, em Daniel. Por que Daniel? Do Velho Testamento? Por quê? Nem os 21 ministros e o governo da Babilônia castraram ele, não conseguiram castrar, nem os leões, não tiraram a autoridade dele de profeta, nem o fogo da fornalha castraram Sadraque, Mesaque e Abednego, nem o rei Belsazar, o Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram publicamente para o rei, o nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quem é de Deus, rapaz? O diabo quer tirar a autoridade, mas não tira, porque Deus o reveste como revestiu Elias. Jezabel castrou o marido Acabe, mas não castrou Elias. Elias subiu para o céu em um carro de fogo. Ouça este programa desde o começo para você entender o que é castração espiritual. Tirar sua visão, sua autoridade. Judas foi castrado pelo dinheiro. Balaão foi castrado pelo dinheiro de Balaque. Tem pastor castrado no altar. Tem a cadeira de Moisés engordando igual porco. Porco é castrado. A Bíblia diz que os eunucos, uns se faziam eunucos, outros eram castrados para não mexer com as esposas do rei. Estou falando de castração espiritual.
Pastor castrado pela sociologia e psicologia não pode falar certas coisas na igreja, senão a membresia vai embora. Ele tem que estar de acordo com o mundo, porque senão a membresia vai embora, é castrado. Não produz nada para o reino de Deus. É um fracassado ou uma fracassada. Se eu falar, doutor fulano vai embora. É um castrado. As igrejas estão assim de pastores castrados. Sociologia, psicologia castrou. Tirou a autoridade deles de ministros, labareda de fogo de protestantes. Aonde o senhor arrumou isso, missionário? Deus me revelou, através de uma mensagem que eu ouvi. E mexeu muito comigo esta mensagem. Então, atentai. Atentai. Olha o que João falou. Aqui, João, o evangelista. Vê se o tacho de óleo quente castrou ele. Vê se as minas de carvão para onde ele foi exilado tirou a produtividade dele. Tirou nada, rapaz. João, com 96 anos, estava escrevendo para nós. Escrevendo Apocalipse. Tenho aprendido muito com o Senhor. É isto aí. Aqui é a Universidade da Fé. É o Congresso Línguas de Fogo. De um pregador só na orientação do Espírito Santo. Está entendendo, Sulamita? Olha o que foi que ele escreveu aqui neste capítulo 2. Meus filhinhos. Olha que palavra carinhosa. Lá na macumba, na feitiçaria, o diabo chama as pessoas de cavalo, de aparelho, de jegue, de mula, de escravo. A Bíblia nos chama de servos, de amados, de noiva. E aqui me chama de filhinho. Que palavra gostosa, rapaz. Tá entendendo, Hércules? O diabo não te castrou, não. Castrou, Hércules. A navalha do diabo tá por aí, viu? Vigie. Para castrar sua unção, seu direito de produzir para o reino de Deus. Já viu aquela pessoa que era dizimista e não é mais? Foi castrado. Ah, que mensagem pesada é esta, missionário? Não é não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Olha que coisas lindas. Para que não pequeis, vigie. E se alguém pecar por um vacilo, por um momento de descuido, e João escreveu, temos um advogado para com o Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Hoje ele é advogado. Hoje ele está à direita do Pai. Mas ele vai ser promovido a justo juiz. Aí, meu irmão, aparta de mim, eu não vos conheço. O julgamento do trono branco. O que é o julgamento do trono branco? Já fala trono branco. Limpeza, brilho total, vestes brancas. Aí depois do julgamento do trono branco, não tem choro nem vela e nem fita amarela, misericórdia. Aí assim sim, não, não. O julgamento do trono branco acontecerá. Por isso que temos que hoje não aceitar nenhum conselho do capeta, viu, Gilson? Você está entendendo o que Deus está falando, Gilson? Será que o diabo te castrou em alguma área espiritual? A Bíblia fala que para ser sacerdote não podia ter testículos quebrados. Sabe o que é testículo quebrado? Improdutivo.
Aí o diabo tem lascado com os testículos espirituais de muitos servos e servas, que não produz mais nada. Está na cadeira de Moisés, mas não tem o cajado que abre o mar vermelho, que dá ordem aos piolhos, às rãs, e faz as serpentes do Egito serem mortas e destruídas. Agora vejam o último versículo, já são 6:24. Ele é Jesus, o justo, a propiciação pelos nossos pecados. Ele derramou sangue por nós. E não somente pelos nossos. Ele falando, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Todo mundo. Ele veio para salvar e buscar os que se haviam perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou passar para vocês. Passar o quê, missionário? O dever de casa, rapaz. Para ser um bom aluno, tem que ter o dever de casa. Aqui é a Universidade da Fé, é a escola de profetas, com um só professor, o Espírito Santo, na instrumentalidade do evangelista Daniel. Leiam 1 João capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Não, até o 3. Tá bom, viu? 1 João capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Compartilha este programa. Aí tem uma palavra que vai mexer com alguém. E alguém que é castrado vai ler Isaías 54. Ó estéril que não deste a luz, clama! E aí vem as promessas para quem é estéril, tornou estéril por causa da castração da vaidade. Misericórdia. Aí você leia lá, Isaías 54, tem promessa, porque Jesus cura esterilidade. Jesus opera os órgãos espirituais que foram castrados. Por isso que ele diz assim: lembra onde caíste e volta às primeiras obras. Me digam aí, irmãos, vocês entendem o que eu prego? Se tem o espírito que eu tenho, entende. Se tem outro espírito, julga, joga pedra e blasfema. Eu sei disso, mas aqui é compromisso com a palavra. Ai de mim se não pregar. Ai de mim se não ressuscitar mortos da casa de Israel. Ai de mim se eu ouvir este programa todo ano. Você precisa ouvir, viu? Você não é pastora castrada, não. Você é produtiva. E como tem produzido? Seu esposo é um pastor castrado, ministra sobre ele para que haja saúde de produtividade espiritual. Você entende o que eu prego, Ana? Porque você faz parte do tronco do avivamento e do sobrenatural. Como entendo, meu pastor, há 44 anos te ouvindo. Você entende o que eu prego, Lívia? Que Deus te dê sabedoria para discernir a voz do homem e a voz do Espírito. Prepare para hoje, sexta-feira, quebra de maldições. Eu posso amarrar o valente. Eu posso ressuscitar mortos espirituais. Eu posso ministrar quebra de maldições.
Eu posso ministrar prosperidade porque sou dizimista. Eu posso e tenho esta autoridade. Tenho poder e autoridade. Tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Então atentai, porque Deus está dando um sacudimento na terra. E que este sacudimento nos ajude a encaixar os projetos de Deus. Tá bem? Venham à catedral hoje para a quebra de maldições. Se você precisa da área de libertação, o domingo. E dia 3 de setembro, venha pegar a pulseira com Salmo 23 e receber a revelação do altar para setembro. Outubro, o talit em sua mão. Deus vai te usar para libertar cativos. Vamos falar com Deus. Brasil, 6h30. Deus! Desperta, Brasil! Dai sabedoria para que este povo possa compreender o que o Senhor fala através da minha instrumentalidade. Eu repreendo todo espírito da incredulidade, da dúvida e às vezes até da blasfêmia. Pessoas que estão do outro lado, que têm outro espírito e lança palavras negativas na voz da profecia. Abençoa este povo, católico, espírita, evangélico. Estas palavras deste programa de hoje, ou de ontem, ou de antes de ontem, possa gerar frutos dignos de arrependimento. Quantos pastores, pastoras, levitas, misericórdia, líderes que o diabo castrou, tirou a fertilidade espiritual. Como Acabe foi castrado por Jezabel, misericórdia. Acabe era para ser um bom rei, mas a fraqueza de Acabe espiritual deixou com que a rainha Jezabel o castrasse. Mas ela não castrou Elias, porque Elias foi cuidado por ti, porque ele tinha aliança perpétua. Pai, ajude este povo a entender, porque a tua palavra diz que os sacerdotes não podiam ter testículos quebrados. Não podia, para serem produtivos. Balaão foi castrado pela ganância. Judas foi castrado por 30 moedas de prata. Mas Daniel não foi castrado pelos leões e nem por Nabucodonosor, nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Abençoa este povo que me ouve. Que eles entendam a mensagem revelada pelo Espírito a mim. Na Bahia ou aonde estiver me ouvindo, em qualquer parte do mundo. Eu abençoo o dia de hoje. Nos cubra com teu sangue, para estarmos na frente no altar, combatendo um bom combate. Abençoa também dizimistas e ofertantes, que estarão neste mês de setembro, entregando um voto, uma oferta a Isaac, para nos ajudar na evangelização deste final de ano, que será uma evangelização tão pesada, porque o Senhor determinou e o Senhor há de nos ajudar. Toca nos corações, para que eles vão à catedral e entreguem em minhas mãos uma oferta a Isaac, que irá gerar frutos dignos de arrependimento. Eu abençoo o dia de hoje. Eu abençoo o sábado, domingo e principalmente o dia 3. As 3.000 pulseiras
que o Senhor irá marcar 3.000 pessoas. Os 100.000 folhetos que nós estaremos evangelizando. Os 5.000 talit, a cobertura espiritual que o Senhor mandou fazer. Pai, eu consagro as águas, eu consagro óleo, caixas de medicamentos, papéis e objetos, que todos recebam a sua bênção, que todos recebam a cura, a libertação, a paz, e que encontre a porta da Catedral da Bênção, a igreja do sobrenatural, a sede, aonde tem um ministro ministrando no sobrenatural, ajuda-o, abençoa. Eu não posso ser um pregador castrado pela teologia, pela psicologia, pela sociologia, pela avareza, pela ganância, pela vaidade. Não. A morte é melhor do que ser improdutivo para nós. Paulo falou: ai de mim se não pregar o evangelho. Moisés, ele disse: mata-me, tira a minha vida. Do que é melhor o Senhor tirar a minha vida do que risco meu nome do livro do céu, do que destruir este povo. Abençoa todos que me ouvem, católicos, espíritas, evangélicos. Eu abençoo este dia de hoje com toda a força e tiro de dentro deste quarto escuro esta mulher que está fechada no quarto, este rapaz. Deus me revela, saia e venha buscar a sua bênção. Esta pessoa que está dentro de casa desorientada por causa daquele exame que fez, o diagnóstico foi câncer, venha, porque Jesus te dá saúde. Esta mãe que perdeu o filho para as drogas, para o assassinato, eu irei libertar a sua alma do luto, porque o Senhor é luz através de mim. Venham à catedral, venham à sede, venham correndo, corra, para você ouvir a voz de Deus a seu respeito no dia de hoje ou no domingo pela manhã. Meu abraço a todos. Deus os abençoe. Compartilhe este programa, tá bem? Você ama a obra que eu amo? Você crê no que eu creio? Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Uma oferta Isaac, aquela que dói, mas por amor à obra de Deus. Não vai doer não, você vai sorrir. Jesus, como cordeiro, foi levado ao matador. Ele não abriu a boca, ele ofereceu a vida dele por amor. Faça por amor a obra, seja 5 reais, 10, 50, 100, 1000, 1 milhão, que Deus tocar. Não deixe o diabo te castrar, viu? Seja produtivo. E as pedras em sua coroa se multiplicarão. Compartilhe este programa de hoje. Faça isso por amor à obra de Deus. Tem muita gente por aí que precisa ouvir a mensagem da castração. Pastor castrado, derrotado, pastora, líderes, levitas, foi castrado pelo mundo, voltou a tocar lá no mundão. Vigie, viu? Ame a Deus. Se você não amar a Deus, o diabo ama a sua alma. Vigia, viu? Meu abraço, Shalom. Continue com a Rádio Cruzeiro, vem aí agora, ele mesmo, Pastor Veloso, pastor da alegria,